Olá, vamos estudar hoje Gênesis 32. Nós estamos estudando a Bíblia toda, todo dia um capítulo. Se você está por fora, inscreva-se no canal, ative o sininho. Aqui na descrição está o link da playlist para você começar toda, tá? A gente vai estudar a Bíblia toda, capítulo por capítulo. A gente está em Gênesis 32, que diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho. Recapitulando o capítulo anterior, Jacó fugiu da casa de Labão. Depois de 3 dias, Labão ficou sabendo e foi atrás. Eles se encontraram em Gileade. E aí eles fizeram ali uma coluna. E eles fizeram uma refeição ali. Jacó sacrificou algum bicho. Fizeram uma refeição. E aí eles fizeram um voto. Um voto não, um acordo entre eles, uma aliança de divisão de terras. E que Jacó não iria para o lado de Labão, nem Labão para o lado de Jacó. Aquilo lá seria a divisa das terras. Aí Labão voltou para a terra dele com o povo dele. Aí no capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho. De volta que Deus tinha mandado ele ir para a terra dele, para a parentela dele, né? Que é a casa de Isaac. E anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, ou seja, Jacó viu os anjos, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Pronto. A gente agora sabe que Esaú não estava mais na terra de Isaac. Esaú estava na terra de Edom. Parece até estranho, porque Esaú é Edom, mas a gente tem que lembrar que Moisés está escrevendo isso aqui para o povo de Israel que está saindo do deserto. Do deserto, tá? Agora, saindo do Egito ali no deserto. E Moisés está explicando que aquela terra lá é Edom. Nos dias dele, aquela terra se chamava Edom por causa de Edom, que é Esaú. E agora a gente sabe que ele está ali na região na terra de Seir. Talvez ele tivesse ido para lá quando ele se casou com a filha de Ismael. Tá? Ele se casou com o filho de Ismael, ficou por lá ou foram para lá. Então, Jacó, versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. Olha só como Jacó está arrependido de tudo que ele fez. Ele vai chamar seu irmão de meu senhor. Ele fala assim para os servos, né? Assim vocês falarão a meu senhor Esaú: O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Então ele quer se encontrar com Esaú, tá? Ele, antes de voltar para a terra de Isaac, para a terra de seu pai, ele quer se reconciliar com seu irmão. Versículo 6. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Então imagina só. Jacó está indo se encontrar com Esaú. Ele, morrendo de medo, manda os servos dele irem na frente dele, mandar um comunicado todo respeitoso, chamando Esaú de meu senhor, dizendo seu servo Jacó, tal. Manda um comunicado, manda notícia de onde ele teve esses 20 anos. E aí os servos voltam para Jacó e falam assim, ó, nós demos o comunicado e ele também está vindo ao seu encontro.
E ele está com 400 homens. Gente, isso nessa época era um exército. Abraão tinha ido para a guerra com 300 e tantos homens. Esaú está vindo com 400 homens. E Jacó, gente, não tem um exército. Jacó só tem ele, a, a, as duas mulheres, as duas servas das mulheres, os 11 filhos. Ele teve uma filha também chamada Diná, que parece que não está aqui porque não é citado. A gente não sabe que fim teve Diná, a Bíblia nem fala. E os rebanhos. Tá? E os anjos que estavam ali. Então já é maioria. Tá? Mas Jacó ficou com medo. Teve medo e ficou angustiado. Ficou muito triste. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Então não vai morrer todo mundo. Versículo 9. E Jacó orou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravesseste o Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Então, Jacó está orando a Deus. E aqui a gente já vê a graça de Deus, né? As pessoas pensam que a graça é coisa do Novo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, não é nada disso. Jacó ora e ele fala que ele é indigno de todas as misericórdias de Deus e de toda a fidelidade que ele usou com ele. E ele fala, a Bíblia aqui pela primeira vez chama a família de Israel, né, ainda Jacó, de povo. Então agora para Deus já não é mais uma família somente, é um povo. E agora Jacó fala, eu não sou mais um povo, eu já sou 2 grupos, porque tive que me dividir para Esaú não matar todo mundo. E aí no versículo 12, Jacó continua a oração dizendo, pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então a areia do mar a gente lembra que é Israel. Jacó está lembrando a Deus da sua promessa, de que ele prometeu que a descendência dele seria como a areia do mar. Versículo 13. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos, vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo, quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar, de quem você é, para onde você vai, de quem são estes animais que você vem trazendo, responda, são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Então Jacó agora ele já prepara o caminho, manda servos na frente dele, né? Ele conseguiu servos. Ele tinha servos, mandou servos na frente dele, mandando os rebanhos como presentes para aquecer o coração de Esaú. Versículo 19. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem um ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho
e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então veja bem, por quê? Porque a gente ouve, a gente aprende que Jacó lutou com um anjo. Né? Ontem mesmo, numa cantata de Natal que eu participei, a gente fez uma brincadeira lá com um anjo, e a gente lembrou do anjo que lutou com Jacó, mas não foi um anjo que lutou com Jacó. Vamos ler de novo. Versículo 24. Jacó ficou sozinho. Ele mandou todo mundo. Ele mandou até as mulheres, as servas e os filhos na frente dele. Ele ficou sozinho. E olha só. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Um homem. A questão é quem é esse homem? A Bíblia não cita o nome. Vamos continuar lendo. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Jacó está lutando com o homem e ele não está deixando o homem ir, enquanto esse homem não o abençoe. A gente já teve um caso parecido, não teve luta nem nada, mas teve o caso de Melquisedeque, que a Bíblia não explicou muito bem quem era. Apenas a Bíblia falou que era rei de Salém e era sacerdote de Deus Altíssimo. Falou que Matusalém, Melquisedeque abençoou Abraão. E eu falei que há quem acredite que Melquisedeque era uma aparição de Cristo, uma cristofania. Esse homem aqui também eu acredito ser Cristo, ok? Uma manifestação dele, uma cristofania. Versículo 27. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Presta atenção. Jacó fugiu da presença de Esaú para a casa de Labão. E lá, Labão perguntou para ele: você não vai trabalhar de graça para mim. Me diga qual vai ser o seu salário. E Jacó respondeu que eu case com sua filha Raquel, que é a filha mais nova de Labão. Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Assim como Isaac tinha dois filhos. Esaú, mais velho, e Jacó, mais novo. Labão e Rebeca, a mãe deles, são irmãos. E aí Jacó queria casar com a irmã mais nova. Jacó é o irmão mais novo, ele quer casar com a irmã mais nova, Raquel. E aí ele trabalha 7 anos para casar com ela. E aí teve um banquete, ele deve ter bebido. Só que em vez de darem Raquel para ele, de Labão ter dado Raquel, Labão deu Lia. Quando Jacó acordou, ele percebeu que tinha casado com Lia. E aí ele foi tirar satisfação com Labão. Labão falou: não, é que não é nosso costume dar a filha mais nova primeiro. A gente dá casa primeiro a mais velha. E aí Jacó trabalhou mais 7 anos, né? Depois de 7 dias da festa das bodas, Jacó casou com Raquel em troca de trabalhar mais 7 anos para Labão. E aí eu falei que se Lia é mais velha e Raquel é a mais nova, quem deveria casar com Lia era Esaú. Só que qual foi a última coisa que Jacó disse para o pai dele, Isaac? Eu sou Esaú, para receber a bênção de Esaú. Então ele foi tendo dito para o pai que era Esaú. E aí ele casou com a mulher que era para ser de Esaú. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por ter casado com
Raquel, que era a mulher que era para ele. E aí ele teve que trabalhar mais 6 anos para prosperar, para aí depois ele fugir. A última coisa que Jacó tinha falado para o pai dele, gente, era que ele era Esaú. Jacó tinha uma crise de identidade. Ele não sabia quem ele era. E aí ele luta com esse homem, quando ele vai se reconciliar com o irmão, e ele fica sozinho. E esse homem aparece e luta com ele. E esse homem pergunta para ele: como você se chama? Cristo está perguntando para Jacó: como você se chama? Cristo está querendo consertar a identidade de Jacó, revelar quem ele é. E ele responde. Ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Esse homem que lutou com Jacó é o próprio Deus. Versículo 29. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? Isso aqui é muito comum. Cristo, quando aparecia como um homem, ou até mesmo como um anjo do Senhor, quando perguntava o nome dele, ele respondia dessa forma: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Ele tinha lutado até romper o dia, até amanhecer. E nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. E mancava por causa da coxa. O homem tinha golpeado a coxa dele. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje, né, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, pessoal, curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam, compartilha para mais pessoas virem estudar a Bíblia com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.